Você tava ontem com o Nil Agra, tava não? Tava ontem. Não, eu sou amigo de todos ainda. Olha Todo que... mundo. Eu acho que a primeira vez que eu fui pra lá pra fazer o show com eles, eu não sei se foi 2009 ou 2010. Mas você fez foi em por Maceió aí. ou em Recife? Fiz Recife, fiz Porto de Galinhas. Eu acho que a gente não chegou aí pra Maceió naquela ida minha. Mas foi essa... Nessa Foi época? nessa época, é. E quando é que você foi parar no Rio de Janeiro, bicho? No Rio de Janeiro foi que... Assim, eu conheci os caras, né? Entrevistei os caras, aí o Murilo Gun falou, porra, tu devia fazer stand-up. Vou te ajudar a escrever Murilo umas é foda, piadas. né? Me ajudou a escrever umas piadas, eu comecei a fazer. Tomei gosto pelo negócio, fui fazendo. Aí rolou um festival. Você tava nesse festival, lá em Recife. Só pra rir. Só pra rir, que até hoje ninguém recebeu cachê. Até hoje. Eu achei que vocês iam falar. Até hoje ninguém riu. Não, a galera riu. A galera riu. Riu mesmo. A As gente... 20 pessoas que foram pro festival, era um festival com todas as pessoas do humor nacional. É. Você é louco. Porra, tava Melhores do Mundo. melhores do mundo. O Marcelo Marrom bombando na época. É. O Gustavo Ele foi- Mendes bombando na época que ele imitava a Dilma. Sei. Tava o... Ai, como... Aquele cantor agora que faleceu há pouco tempo. Genival Lacerda. Genival Lacerda tava sendo entrevistado pelo Banguela. Pelo Banguela. Lá. Que o Banguela tinha um talk show no canal dele, que bombava também na época. Eu lembro. E ele sendo entrevistado. Tava o PC Siqueira. Tava todo mundo. Tava todo mundo. uma galera. Da internet Da também. internet também. O Whindersson Nunes tava. O Caio Oliveira. Tava tipo uma galera. Aquele pós-show no barzinho da praça lá, eu acho que foi o maior pós-show que eu já fui. Foda. Tava Na toda vida, a galera. Tava todo mundo. Tava toda a galera. Foi uma felicidade pra vocês, então, né? Foi Porque... pra algumas pessoas. Porque, por exemplo, o Rudy Landucci, Sei. ele era do Altas Horas. E ele fazia humor. Aí ele não tinha data. E aí surgiu uma data, ele marcou de ir pro festival. E aí, quando ele tava... O pessoal do festival comprou a passagem... Ele precisou cancelar e falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar minha passagem pra ir pro show e voltar e vocês me pagam depois. Aí o Rudy pagou 4 mil reais de passagem. E nunca recebeu. Não recebeu nada. Os caras nunca pagaram. Ele pagou pra ir trabalhar. Ninguém. Ele pagou O que pra ir rolou trabalhar. que vocês não receberam? Ah, na verdade, o festival ele começou a ser organizado por uma pessoa, a pessoa pediu ajuda de outra, Sim. porque não tinha acesso aos humoristas, e aí... Mas olha o time, mano, que tava não, então, indo pra lá. mas a pessoa que tava bancando mesmo não era galera nossa, era uma pessoa X. E aí essa pessoa X entrou em contato com uma pessoa que tinha acesso a todos nós e que... Porque a gente... É muito diferente eu convidar o Ed pra um show e um produtor chamar, né? Sim, a gente sabe total. disso, é muito difícil, muito diferente. Então, esse Se a cara... Cris me chama, eu não vou, entendeu? Por exemplo, pra chamar ele, a gente falou com a assessora dele. Com a assessora. Porque senão ele não vinha, tá Minha ligado? assessoria, um beijo aí pra minha assessoria. Mas tem muito isso. Então, o que esse cara fez? Ele pegou alguém que teria como chamar todo mundo, a pessoa chamou, botou o dela na reta, todo mundo foi pro festival. E tomou no dela... Mas tomamos todo mundo Mas junto. Yasmin, tomou na reta. Quando a gente fala todo mundo, é de verdade todo mundo. Os maiores nomes do humor nacional estavam lá. E os dois caras que entraram na organização, sem saber... Tomaram também. Tomaram todo também. mundo tomou, todo Mas mundo. Vocês foram os únicos que não riram. E hoje ninguém sabe se estão rindo, porque Né? desapareceram do Desapareceu. mapa. Mas foi ótimo. Foi ótimo. A gente ficou naquela pousada todo mundo junto. E lá em Maracaípe, Nossa. É, perto foi de Porto divertido de pela Galinhas. viagem. Era massa. É. Eu comi o frigobar inteiro. Só de prejuízo eu paguei meu cachê, que era 300 reais. Pronto, aí. O cachê era 300 reais. É, porque eu tava começando, né? Ah, Mas tá. aí foi bom. Sabe por quê? Porque nesse show, eu fiz stand-up em outro palco. Primeiro, ninguém comprou ingresso. Era Véi, o palco Sunset no era Rock in assim, Rio. o teatro cabia 2.200 pessoas. Tinha 200. E tinha 200 ingressos vendidos pro festival inteiro. Sendo que tinham todos os nomes. Não tô entendendo, mas vamos lá. Não faz sentido. Não faz Não, sentido. a divulgação não foi boa. Foi tudo meio enrolado. Aí tinha Os bastidores foram... 200 pessoas... Foi lavagem de dinheiro aquilo, né? Foi, não é possível. Não é possível. Tinha 200 pessoas no palco principal, assistindo o show do palco principal, e eu não fazia o palco principal. Tinha um palco Nordeste, que era pros humoristas do Nordeste que estavam começando. Separatistas. Separadinho. E um deve entregar essa já? Vamos entregar, Eu Rodrigo? falei assim, ó, Rodrigo, você é o maior cover do Michael Jackson da América Latina, né? Daí ele fez assim, ela falou, do mundo! Ah, mas mulher, ele é minha mulher, não vai. Não, É mas do não é a mundo, opinião sim. só dela, não. A opinião de alguém muito importante e relevante para esse é o dar essa argumento opinião. dela, esse é o argumento dela. Agora é o nosso É também. do coreógrafo. Do coreógrafo Do de quê? Mas não é o coreógrafo. É o coreógrafo. Do Michael. Do Michael.
É o Lavelle. Não é a opinião de qualquer um. Pô, então, o cara sabe o que ele tá falando. É. Então, Não, ele é você é incrível. voto vencido. Você é o melhor do mundo, porque nós três, mais o coreógrafo do Michael, assim decidimos. Exato. Você Tudo bem. aceite. Nada mal também, Agora né? você extrapolou, saiu da Terra, Nada está em mal Vênus, também. você é o maior do universo. Pronto. Pronto, agora sim. Agora eu posso falar do mundo e de Vênus. E de Cara, Vênus, de 2 planetas já. Quando que você começou nessa de imitar o Michael? Eu comecei, na verdade, por acaso. Porque eu era muito, muito, muito tímido. Eu era aquele tipo de criança que... Acho que minha mãe tinha medo de que eu crescesse e me tornasse um psicopata. Porque eu não interagia com criança em escola, na festa. Eu tinha medo. As crianças estavam brincando, eu era aquele cara que tinha medo de ir pedir pra brincar e ser... Rechaçado, assim? rejeitado. Então eu era muito tímido. Que ficava Só- paradinho no cantinho, né? Sim. É incrível que eu tenho uma tia que tudo que é foto de aniversário que tem, eu tô encostado na parede, parecendo... Sabe aquele filme Três Solteirões e um Bebê? Que tem o espírito? Sempre tem uma foto minha assim. E aí minha mãe... Só que aí minha mãe falou que em casa eu me trancava no quarto, botava o som e dançava Michael o dia inteiro. Desde os 5 anos. Ela fala, era isso. Você fazia aquela cena do clipe? Tá, 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 tá. Não, cara, essa cena é a minha vida na infância. Da minha mãe fala, chega. E aí, com 9 anos, a minha mãe falou, cara, eu acho que vou botar ele nesses negócios que tem de criança, que aparece, né? Sempre tem esses cursos pra crianças virarem modelos, atores, Mirins. tudo que você imagina. Aí minha mãe falou, vou botar, porque de repente é uma forma dele deixar de ser tão tímido. E aí eu fui e não aprendi nada, nunca no modelo, imagina, não deu nada certo. Só que no dia da brincadeira lá de imite alguém, eu já tinha minha luvinha, meu chapéu. A galera falou, é outra pessoa. Você tinha quantos anos? Tinha 9. Caramba. E aí, Deus. Aí ele falou, olha, incentiva ele a fazer isso. E aí minha mãe começou a me incentivar. Era uma brincadeira, era um negócio que assim, eu amava, mas era uma brincadeira. Você fazia tipo festa de família, isso? Não, essa brincadeira... Nessa fase, já era aquela fase que assim, chegava na festa de família, minha mãe falava, bota Michael aí que ele sabe. Aí eu falava, mãe, você sabe, você vai. Aí eu ficava, mas mãe, ela vai. E era um negócio engraçado, porque assim, falando, parece que aquela coisa que fala, putz, que mãe. Coruja. Não, que mãe coruja chata. Mas aí é um negócio muito maluco, porque eu me lembro da sensação de ficar nervoso e depois de eu terminar, de falar, caraca, que legal, olha só, o pessoal me viu. Sabe? E a galera já curtia? Já. E você fazia os passinhos direitinho. Não... Então, eu tenho um problema muito sério, que eu provavelmente daqui 2 anos eu vou olhar os vídeos de hoje e vou falar, que merda. Então eu olho e eu falava, não era nem de longe. Mas tinha um negócio do feeling da criança dançando, né? Aham. E eu tô falando de uma época que não tinha YouTube. Hoje você pega um moleque de 9 anos, o cara vai no YouTube ali, digita Billie Jean. Ele tem mais de 40 versões e fala, Tutorial todos da os dança ângulos. do Billie Jean. Pronto. Tem tutorial meu ensinando até. Não tinha um tutorial na época. Então eu não acho que era parecido, mas O tinha lance Rodrigo do de 9 feeling. anos precisava do Rodrigo Putz, de hoje cara. pra ensinar. Não precisa de uma máquina do... Não, e era um lance do feeling mesmo. E aí minha mãe começou a me incentivar e aí eu passei a infância fazendo isso. Era uma coisa de diversão mesmo. Era uma coisa que legal. preenchia muito o meu dia. E continuava... sempre fui tímido. Na escola eu continuei sendo tímido, mas sempre que surgia esse assunto da dança, do Michael, era um lugar que eu conseguia me encaixar. E na época não existia bullying, né? Na época era só... Zoeira. Era os caras mais fortes dando pancada nos mais fracos. Hoje isso se chama bullying. Tinha isso, mas ainda assim era um lugar que era melhor você se encaixar do que você não se encaixar em lugar nenhum. E aí eu fui crescendo fazendo isso. Quando você se encontrou na dança, que tinha essa coisa do Michael, foi o primeiro que você fez, né? Foi. A dança também te levou pra outros ou o seu negócio com o Michael sempre foi muito forte? Não, o Michael eu agradeço demais, assim. Eu infelizmente não pude agradecer ele porque eu falo que a minha mãe me deu a vida e o Michael me deu um rumo. Porque a hora que eu comecei a dançar e eu vi o quanto aquilo me movia e movia pessoas, eu falava, nossa, isso é muito doido. É o meu propósito. E aí eu comecei a estudar, tipo, ainda moleque mesmo. Eu tô falando, sei lá, 13, 14, 15 anos. Eu fiz aula de jazz, fiz aula de sapateado. Eu não me dediquei profundamente a nenhuma delas. Mas eu comecei a flertar com todos os tipos de dança, porque o Michael fazia isso. Cheguei a fazer aula de flamenco. E aí eu falava, cara, é muito incrível. Como pode
Como pode uma música ganhar uma expressão? E você dá vida para aquilo. É uma coisa... Eu só fui entender essa coisa tão incrível da criação depois que eu comecei a compor. Então, até então, eu falava, cara, é muito incrível isso da dança. Só que eu tô falando de anos 90. Então, anos 90, o moleque que dançava levava porrada pra caraca, né? Então, Sim. Então, tipo, eu apanhava, fingia que tava ok, dançava, e quando chegava na escola, pô, tinha concurso de Raul Gil. E eu participava criança. Aí eu ia no Raul Gil falava, Rodrigo Matos. Chegava na escola, os moleques falavam, ei, era você que tava lá no Raul Gil dançando maquiado, Rodrigo Matos, não sei o quê. Eu falava, não, irmão, eu sou o Rodrigo Lopes, que tá louco? Deve ser muito igual, porque eu ficava, mano, eu não posso. Putz, porque senão você ia apanhar. Apanhava e era Hoje um em negócio... dia ia ser Hoje em dia, cara... o ídolo da Chupa, escola. seus cuzão! Tá aqui ele, ó. Seus otários. mas se É eu- Rodrigo Matos Lopes, teaser, o que vocês Ele quiserem. Mas se o moleque dançar hoje na escola, a escola ia falar, cara, Apareceu na TV, no YouTube. faz a roda. Mano, eu só fui ter uma sensação disso de dançar na escola e ser aceito no colegial. Porque até o colegial eu escondia. Sim. Porque eu falei, não, ixi, vai dar briga, vou apanhar. Escola, os caras são repetentes, são mais fortes que eu, mais velho. Não vale a pena essa briga. Sim. Então, tipo, que tinha um otário dançando Michael lá. Eu falava, otário mesmo. Eu não vou comprar essa briga, mano. Eu sei Me mostra que eu quero rir da cara se dele. me mostrar, eu pego junto esse otário. Eu não vou comprar essa briga e apanhar com os caras lá, mano. Mas, pô, cara, Caraca. eu digo que me salvou muito. O Michael me salvou, a arte me salvou. E aí eu comecei a estudar dança. Aí com 15 anos, eu falei, cara, é muito incrível uma pessoa cantar, né? Acho incrível. Eu falei, cara, aí eu comecei, foi quando eu fiz as primeiras aulas de canto. Então você não cantava? Não, e cantar é um negócio que é maluco na minha vida, porque eu comecei a cantar tem... sei lá, 10 anos. Eu estudei canto a vida toda, fiz aula, compunha, produzia, arranjava. O medo é um negócio... Mas você não muito cantava. horrível. No show não cantava. Dublava? Eu dublava, e aí eu comecei a fazer shows mesclando. Eu cantava e dublava, cantava e dublava. Aí um dia, a Vanessa Jackson, maravilhosa, aquela puta voz, Rainha. fazia na época um show que ela cantava Michael. E aí eu ia lá e dividia o palco com ela dançando. E aí um dia ela tinha um compromisso e não foi na passagem de som. E aí na passagem de som eu passei cantando Human Nature. Na hora do show, tô lá na coxinha esperando a minha horinha pra entrar. A Priscila tinha batido pra ela. Aí, pô, o Teatro do Memorial da América Latina cheia, a Vanessa fala, gente, eu ia chamar pra dançar, mas eu fiquei sabendo que ele passou o som, então ele vai vir cantar. Então foi a primeira vez... Priscila, rainha, o resto nadinha. Foi a primeira vez, cara, que eu entrei num palco e cantei com uma banda ao vivo, assim. E era uma sensação, tipo... Parecia que eu tava flutuando, sabe? Assim, de querer cantar Tá vendo? Tudo e chorar. com um propósito. É. Né? Ela se atrasar, você tá ali, você já ser do show. Então você estava ali naquela hora pra passar o som. E aí cantei. Quantos anos isso? Isso foi em 2009. 2009, talvez 2010. E aí a gente tava começando a montar o show que a gente faz. Que a gente ficou quase 2 anos montando o show. Porque a gente fazia show... O show que a gente fazia, do momento que eu era moleque, adolescente, que eu fui crescendo, eu achei que em alguma hora eu ia ter que parar. Eu falei, isso aqui... Ninguém vai trabalhar disso aqui. Uma hora eu vou ter que trabalhar de alguma coisa e não vai poder ser isso. E eu tinha isso com... Era um pesar que eu tinha que falar, puxa, isso é tão legal, mas eu vou ter que parar com isso aqui. E aí eu lembro de... Eu lembro de uma pessoa que me convidou e falou assim, Rodrigo, eu vou fazer uma festa, tal, eu vou te pagar X. E eu ficar tipo, você vai me pagar? Eu faço de graça. Mas por que vai me pagar? Não, porque você vai fazer, você tem que receber. E aí, cara, eu já era adolescente, aí que eu falei, Ei, então dá pra viver disso. as pessoas pagariam isso? Pagariam. E eu ficava, então eu posso fazer isso ser mais legal pra mais pessoas. A minha relação foi muito assim, dessa forma. E aí é muito incrível como iam se o abrindo. meu lazer pode ser um trabalho, né? E o mundo foi se abrindo, assim, sabe? Coisas que, pra um cara que, sei lá, de Guarulhos, com uma realidade que não era das melhores. Tipo, com 15 anos eu fui chamado pra fazer uma festa, uma feira de informática. Fui fazer a feira de informática, eram 10 dias de feira de informática. E eu fui...
era uma feira de informática, eu não tinha computador, eu chegava 1 hora antes, 2, e ficava mexendo nos computadores até a hora de eu me maquiar pra fazer o meu número. A galera viu e falou, pô, tem uma proposta pra te fazer. Ao invés de eu te pagar, você levar um computador. O cachê que eu ia ganhar não pagava um computador nunca. Sério? Sério. E eu pensei, mano, é sério? É sério. Aí, pô, com 15 anos, um cara que... De uma realidade que nem eu falei, que não me permitia ter um computador. A gente tá falando de 95. Aham. Aí eu indo pra casa com o computador, porque eu dancei, porque eu me apresentei. Aquilo que era um hobby e que eu comecei a levar a sério me fez conquistar um computador. Caralho! Então, você começa a ter uma relação de falar, pô, peraí. Quanto mais sério eu levo isso, mais sério as pessoas me levam. Mais retorno eu tenho. Então eu comecei a levar isso muito, muito absurdamente a Foi teu sério. primeiro ganho material. Foi o computador. E como é que você pesquisava a obra do Michael antes de você ganhar o computador? Cara, eu pesquisava revista, muita revista, gravava tudo que você imagina. E assim, se você pegar figurinos meus de criança, é incrível. Minha mãe é uma pessoa... Minha mãe, ela tem curso de... Ela vai ficar puta que eu não vou saber o nome. De pessoa que desenha roupa, sabe? Estilista? Estilista. Mas tem um nome. Figurinista? Eu não sei. Tá. Me desculpa, mãe. Mas ela tinha aqueles croquis bonitos. Tá? Então, dava pausa no vídeo. Pausa. Aí o Michael pega e faz... Pá! Pausa. Aí ele pega e faz assim, ó. Pausa. Aí vê a roupa, ela desenhava, chegava na 25 de março, pô, infância, na 25 Comprando de março. tecido, pedrinha. Pegar tecido, pedrinha, aí metalzinho, não sei o quê. Então, eu sempre gostei disso daí. Minha família sempre me incentivou, meus pais, minha tia, minha avó. Então, era uma coisa que eu falava, cara, é uma diversão que pode ser um trabalho. E aí eu comecei a pensar, ok, quando eu me tornar um adulto, eu ainda posso continuar. Claro, vai chegar uma hora que aí sim, faculdade. Adulto mesmo. Aí para de vez, Rodrigo, chega. Mas aí você começa a fazer, aí você fala, e se eu não dançar mais sozinho? E se eu tiver gente dançando comigo? Aí você ensaia com pessoas. Aí você fala, e se essas pessoas que dançam comigo também tivessem uns figurinos legais? Aí quando você vai ver... Você montou o show. Você tem um show, claro, simples, mas muito bem feito. Muitos lugares, não vou dizer todos, mas muitos lugares tratam as pessoas como, meu, o pessoal tá matando pra vir aqui. Chama pra qualquer isso. É verdade. Chama pra fazer qualquer merda que ele topa. E assim, eu faço... Eu sou capaz de fazer qualquer merda na TV se for pra eu me divertir. Mas se o cara pensa que eu vou falar sim, porque ele me chamou, porque, você vai aparecer, é publicidade, puta, não vou, cara. Porque eu tenho que lidar com o meu amor pelo Michael, mas eu tenho que lidar com o amor de uma galera que gosta tanto quanto eu. E eu tenho que lidar com... Eu sei que não é uma... ele não me pediu isso. Mas eu tenho que lidar com... O cara construiu uma história. Sim. Então, às vezes, eu não posso ir caracterizado no lugar. Você é o link com o Michael pra muita gente, né? Você é um... Eu pessoalmente sinto isso. Assim, eu sempre tive isso que você fala, assim, de ser fã e ter um carinho e sofrer quando ele se foi. Eu tive isso. E eu acho que é normal você sentir isso, porque você alimenta um carinho, né? Pela pessoa. Então, acho que é normal. Você acompanha a vida dela, E você essa estuda sensação, a vida dela. e essa sensação assim de o Michael nunca foi feliz, eu tinha isso e eu falava muito isso. Às vezes quando a gente entra no debate de tudo que aconteceu na vida dele, eu sempre falei assim, o Michael não pode ser criança quando ele era criança, ele não pode ser adolescente quando ele era adolescente, ele não pode ser jovem quando ele era jovem. Não. Então, eu sempre falava assim, cara, como eu queria ter podido ser amiga dele. Sabe o que eu falo sempre? Ter podido, assim, falar assim, cara, não, tá tudo bem, vem me dar um abraço, sabe? Vamos chorar junto aqui, amanhã vamos comer um sorvetão e vamos rir. E aí, quando... Enfim, a gente primeiro te conheci como fã, obviamente, e depois eu tive a sorte de conhecer pessoalmente. E eu falei isso ontem. Eu falei assim, cara, o Rodrigo é um cara tão do bem, é um coração tão iluminado, você tem isso em você. Que eu tenho certeza, com o amor que eu tenho pelo Michael, que eu vou chorar. Que se ele pudesse escolher alguém pra viver do que ele deixou, seria você. Porque você passa essa coisa boa pra gente, sabe? De ter uma alma bonita, um coração bom. E a gente se sente... Não é que a gente ali acha que é o Michael. Não é isso. Eu não vou no seu show falando assim, faz de conta que é o Michael. Não. É uma atmosfera de amor muito grande que tem ali, porque a gente sente que você tá fazendo por amor, a gente tá ali por amor e todo mundo ama a mesma pessoa, né? É uma coisa que transcende ali embaixo, é muito maior do que aquilo. E eu senti isso muito forte no teu show quando eu fui,
Porque é isso, é uma atmosfera de amor muito grande que a gente sente. Então, eu sei que você é um link com o Michael. Obrigado. Você é um link com o Michael, que a gente tem aqui. Que sorte a louco. nossa. Sorte. Que sorte a nossa. Você tem um Que isso. respeito, um Obrigado. cuidado pra construir o seu show com a história do Michael. Exato. Com as músicas, que é diferenciado, não é? Eu tô querendo me aparecer e me engrandecer. Você tá querendo fazer um tributo, uma Respeitar, homenagem, né? respeitar a história dele. Quem já pôde ir no show sabe que no show, no final... Tipo, isso era uma coisa que os caras, os donos das casas de show no começo, os produtores brigavam comigo. Porque no final eu entrego o show pra ele. Não sei se você se lembra. Sim, sim. E eu sempre achei que isso era fundamental. Porque isso explica o porquê de eu estar ali. Fecha o ciclo, né? Exato. Então quem não foi não entende. Quem já foi já sabe. Eu entrego o show pra ele no final. E esse cuidado, eu acho que é porque não. Eu fico pensando. Eu acho que depois que a gente começa a compor, a escrever, a criar, a gente vê o quanto a gente deposita de fé naquilo. Fé, tempo, energia, cada um chama como quer, mas você deposita muito naquilo. E aí eu fico pensando, um artista do nível do Michael, o quanto que ele não depositou de energia naquilo e o quanto ele não pagou pra isso, sabe? Em todos os sentidos. A vida dele inteira foi isso. Então, eu não consigo... Quando a gente foi montar o show, a gente montou o show porque a gente foi assistir o This Is It, e o documentário. O This Is It saiu antes da morte dele? Saiu depois. Ele faleceu. Eu assisti, mas Aí eu não pegaram lembro. todas as imagens dos ensaios, que muita gente fala, mas por que tava filmando? Ele filmava todos os ensaios da vida, tudo. Depois eu conheci o coreógrafo, eu tive acesso a imagens que eu nunca imaginei na vida que existiam. O Michael filmava todos os ensaios. Então essas imagens viraram um filme e foi pro cinema. Maravilhoso. Muito. Incrível. Quando a gente saiu da primeira... Eu nem sei quantas vezes a gente viu no total, mas na primeira vez que a gente assistiu e saiu... Aí eu falei, Priscila, eu quero montar um tributo que ninguém nunca viu. Com tudo que... Com cenário, explosão, laser, elevador, banda ao vivo, bailarinos, tudo. Você deixa? Tipo, você topa? Ela falou, vamos. E aí a gente começou a montar um show sem patrocínio, sem nada. E aí a gente ficou 1 ano e meio montando o show. E aí nos primeiros anos, na reunião, eu ia e não tinha uma reunião positiva. Todo mundo zombava. Todo mundo falava, tipo... As reações eram muito agressivas, na minha opinião, sabe? Porque eu entendo que existe o lado artístico, o lado coração, o sonho, e existe o lado comercial. Mas eu nunca entendi por que algumas pessoas têm que tratar o lado comercial de uma forma tão escrota, sabe? Que a gente chegava em reunião e tinha gente que fazia assim, ó. Isso, na tua opinião, as pessoas vão sair de casa pra ver você fingir que é o Michael Jackson. É óbvio que não. Nossa, que desgraçado, velho. E aí eu saía, ficava meio mal. Parece que estão, não é mesmo? Não, assim, o mundo dá umas voltas tão incrível, cara. Sabe? Muita gente. De gente chegar pra mim e falar assim, se põe no teu lugar. Aonde você quer fazer o show? E aí, eu sempre fui um cara sonhador. E eu falava, eu quero fazer o show, no Teatro Bradesco. Aí eu falava, mas já pensou se algum dia eu conseguir pisar no Tom Brasil? Cara, Fábio Júnior faz Tom Brasil. Aí a pessoa falava, Rodrigo, Tom Brasil vai botar você. Aí a gente foi ter reunião e aí o cara falava, isso aqui é casa pra grandes artistas. E aí eu falava, puta... E aí você ouve tanto, você fala... Eles estão certos. Eles estão certos, porque é muita gente falando isso. E aí eu chamo a Priscila de dona do show, eu apresento ela como a dona do show, porque eu cheguei e falei, me perdoa, a gente gastou um dinheiro que não tinha de novo. Eu fiz você acreditar num negócio que não vai dar certo. Me perdoa, vamos parar agora, porque o tombo agora é menor. A essa altura a gente já tinha ensaiado balé, já tinha um monte de figurino. Eu fui dando entrada em tudo. Então, tipo, eu queria um cenário que não tinha. Aí eu dei entrada no cenário e eu ia pagando. Então, eu falei pra ela, a gente não pega cenário, não pega elevador, abandona do jeito que tá. Fala pros caras, vende o que você montou. E aí ela falou, não, eu vou na reunião sozinha. Então ela assumiu essa parte. Começou ela em reunião sozinha, articular tudo sozinha, fazer tudo sozinha. E acabou virando a pessoa que responde, que fala sobre o show, que negocia, que faz rider, que faz cronograma, faz tudo. E aí o show foi ganhando forma e a gente pôde estrear.